comando lá de Daniel Barros, né, que é nosso pesquisador em propriedade industrial pela INPI, né, já tão bem apresentado aí por Hélio, né, com todas as recomendações, né. Daniel Barros Júnior, além de pesquisador, ele é formado, né, em engenharia elétrica pelo Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, né, tem atuações nessa área de registro de patentes, né, então tem muito a nos trazer, né, de conhecimentos relacionados a essa área que é tão que junta aí duas grandes dúvidas, né, na área de propriedade intelectual, afinal, ou seja, a questão de software, né, patentes, né, então, relacionado, normalmente as pessoas têm dúvidas, né, sobre como regularizar, como proteger, como patentear software, né, e na verdade, além das dúvidas que já são comuns, então gostaria, né, só de indicar que nós teremos 50 minutos, né, de apresentação e Daniel, no final, vai responder algumas dúvidas, né? Então, por favor, Daniel, fique à vontade. Tá bom, muito obrigado, professora. Agradeço ao Hélio, agradeço à senhora, professora Edilane, pelo convite, né, por essa participação, para a gente divulgar esse tipo de proteção. Né? Então, eu vou começar logo, assim, a apresentação, tá? Porque é uma apresentação até que eu tenho feito, ela não se foca muito na legislação, até porque muita gente que trabalha na área vai estar mais preocupado com isso. Mas, nesse primeiro momento, a gente tem que entender o que a gente está querendo pedir com um pedido de patente, como o próprio título diz, né, patentes envolvendo criações implementadas por programa de computador. Tá? Opa, peraí. Só um instantinho. Aqui eu tenho alguns tópicos, tá? Que eu vou abordar esses tópicos agora nessa apresentação, serviços do MPI, alguns detalhes assim que eu vou ir abordando, nem vou citar muito aqui, para a gente não perder tempo nesse... Peraí, só um pouquinho, aqui. Bom, então, só para dar um conhecimento, assim, uma abrangência maior do que o INPI faz, quais são os tipos de serviço, eu costumo começar mostrando, né, os serviços, a apresentação de patentes, né, tem as patentes, tem as marcas, tem programa de computador, indicação geográfica, contratos, desenho industrial, topografia de circuitos. Bom, a minha área especificamente seria a área de patentes, né, programa de computador seria, vamos dizer assim, o foco, mais ou menos, dessa apresentação, mas o entendimento disso aqui é pedido de patente com implementações em programa de computador. Aqui é programa de computador, que é direito autoral. Também é no INPI. Topografia de circuito, eu falo um pouquinho sobre isso, tá? E vamos seguir aqui. Bom, primeiro, aquela coisa assim que, vamos dizer assim, para incentivar as pessoas, para as pessoas verem, pô, mas eu preciso fazer isso para minha empresa, eu preciso fazer isso para minha universidade, o meu trabalho que eu estou fazendo dentro desse local que eu estou desenvolvendo esse projeto. Tá? Então, eu cito vários motivos aqui, vamos dizer assim, para a gente proteger esses ativos. Direitos exclusivos, que é quando eu quero manter, me reservar o direito a fabricar uma coisa e não permitir que outros fabriquem, né, que seria o direito de ter uma patente, por exemplo, seria isso. Fortalecer a posição da empresa no mercado, da indústria, né, o retorno de investimentos, quer dizer, eu tenho verba pública que foi injetada no meu laboratório. Bom, mas eu posso patentear, eu tenho que deixar isso como livre domínio. Não, eu tenho um dinheiro que foi investido ali e eu quero que aquilo arrecade mais dinheiro para investir mais, né, para ter mais investimentos. Então, uma das formas é proteger esses ativos, porque aquele desenvolvimento que foi feito ali. Tá? Então, claro, vão existir exceções e tudo mais, mas a ideia básica é proteger os direitos
proteger o desenvolvimento, proteger os investimentos e melhorar esses investimentos. A segurança jurídica que as patentes vão nos dar, né, o aumento do poder de negociação, a imagem positiva da empresa, ou da universidade, ou do laboratório, a oportunidade de licenciamento ou vender essas invenções. E o que eu acho mais importante de tudo é a proteção dos nossos próprios direitos. Por exemplo, se eu faço um projeto em um laboratório e eu não protejo ele, qualquer um que se aproprie daquilo pode ir lá e proteger e me proibir de eu mesmo fabricar aquilo, eu mesmo desenvolver aquele dispositivo, aquele algoritmo, ou aquele método. Eu mesmo posso ser proibido por um terceiro que se apropriou daquele direito, mas como é que eu vou provar isso? Eu não tenho nenhuma segurança jurídica, eu fiz lá, só fiquei no laboratório, divulguei tudo que fiz, e ele foi lá, modificou, e fez um pedido de patente e vai me proibir de fabricar um projeto mais desenvolvido. Então, eu diria que esse item aqui, a proteção dos próprios direitos, seria o item mais importante, né, dessas razões para se fazer a proteção. A legislação, eu passo muito superficialmente aqui, as legislações que vão tratar esse nosso item aqui, né, de patentes implementadas por programa de computador, que seria a própria Constituição, né, como base de direito de propriedade e tudo mais, né, a legislação de software, a legislação de PI, que é de toda a nossa, de marcas e patentes, né, propriedade industrial aqui no caso, a lei de direito autoral, e dentro dessa lei de direito autoral, ela tem a lei de software, que vai dar essa proteção para softwares, que não é exatamente o ponto que a gente está conversando hoje. O software, né, vai ser direito autoral. O assunto principal desse webinar é patentes implementadas por programa de computador, e isso continua sendo dentro da LPI. A gente já vai ver por que isso. Então, patentes envolvendo implementações. Né? Aí vem a primeira pergunta, a pergunta assim, mais contraída, vamos dizer assim, né, que todo mundo quer entender assim, como é que seria. Patentes de software, ela existe ou não? Não. O INPI não concede patentes de software. Porque, na verdade, claro, tem o artigo da lei, né, que é o artigo 10, o inciso 5 ali, né, mas, na verdade, é por um motivo muito mais simples que não se concede patente de software. A nomenclatura não seria correta. E software, o código do programa de computador, ele já está protegido pela lei de direito autoral. Então, não teria sentido fazer uma proteção por dois caminhos, e não é o objetivo da legislação de patentes também. O termo adotado aqui, né, é patentes envolvendo invenções implementadas por programa de computador. Tá? Essa daqui é uma das transparências que eu diria que resume bastante, tá? Se não todo o assunto, assim, todo o entendimento. Essa transparência, ela resume bastante do entendimento. Tá? Aqui, ó, a pessoa ela tem uma ideia. Bom, a ideia não é patenteada, mas quando eu implemento essa ideia, esta implementação da ideia, sim, eu posso fazer um pedido de patente. Bom, o que é isso aqui? Esse aqui é um algoritmo que esta pessoa aqui, né, essa pessoa é proprietária desse algoritmo. Ela inventou esse algoritmo. Este algoritmo aqui, ele pode, no INPI, receber uma patente. Ela pode ser feito um pedido de patente e receber uma carta patente após ser feita a análise. Esta mesma pessoa, ela pode chegar e passar este algoritmo para duas outras pessoas que vão construir em software a implementação deste algoritmo. Uma aqui em C, ou Assembler, aqui no caso C, ou em outra linguagem qualquer. Esses dois códigos, esses dois programas de computadores, eles têm direito à proteção por direito autoral. Essas pessoas aqui vão ser os autores, certamente os autores, e possivelmente, por vias de contratos, né,
essa pessoa vai ser a proprietária desses programas aqui. Mas isso são formas de propriedade, né? Esta daqui, ela é dona da patente, do pedido de patente, no caso, que pode vir a ser uma patente num algoritmo, e essas duas aqui implementaram de formas diferentes, tá? Então, quer dizer, esse algoritmo ele está num nível acima. Ele pode ser implementado em N formas de programação, inclusive em papel. Ele pode ser implementado em papel, ele pode ser implementado em engrenagens, em madeira, ele pode ser implementado de qualquer forma. Não há uma limitação para isso. O que a gente tem? A gente tem que ser procedimentos, e estes procedimentos vão ser esse algoritmo aqui, ele vai ser convertido, quando a gente for para patentes, a gente vai converter ele em processo ou método. Esse vai ser o nome que a gente vai utilizar quando a gente falar em patentes. Vamos seguir aqui. Tipo de reivindicações e categorias, tá? Isso, a resolução 158, ela não chega a ser muito clara, assim, dividir bem isso, tá? Então, vocês podem até... Aqui são exemplos, né? Reivindicações de produto. Tá? Exemplos de reivindicações de produto. Produto, aparelho, objeto, artigo, equipamento, máquina, dispositivo, sistemas de equipamentos, composto, composição, kit. Então, isso vai englobar a nossa categoria assim, né, de produto, o tipo da reivindicação, né? E aqui, a reivindicação de processo, seria processo, método ou uso, tá? Então, se separaria mais ou menos nesses dois tipos, tá? A gente vai entender como produto uma coisa mais física, um algoritmo vai ser uma coisa mais de passos a serem seguidos, e esses passos podem ser implementados da forma que for necessário, que pode ser programa de computador. Aqui são exemplos aqui, né, de efeitos técnicos. Deixa eu ver se não pulou. Não, tá certo. O que é o principal para a gente ter um pedido de patentes? A gente tem que atender a ter um efeito técnico, tá? Para ser um pedido, e esse pedido possivelmente ser concedido depois. Então, coisas que não tem como ser muito, assim, algumas coisas que são em código, não tem como, não é que não tem, mas é incomum não se fazer em programa de computador, né? Otimização de recursos de hardware, aperfeiçoamento de interface com o usuário, né, não sendo meramente estética, integridade de dados em banco de dados. Isso é um algoritmo, isso são algoritmos que vão garantir a integridade dos dados, né, que são apresentados, que são armazenados em banco de dados. Gerenciamento de arquivos e impressão, né, otimização do acesso a uma base de dados, compressão de dados. Todos esses processos, esses métodos que envolverem coisas, atividades como essas, né, já, por si só, a gente já percebe algum efeito técnico. Se vai chegar a conceder uma patente ou não, isso vai depender de 2 anos. Tá? Aqui eu só faço uma definição bem rápida, assim, muito superficial, né? Algoritmo, né? É uma sequência de passos lógicos a serem seguidos para a resolução de determinado problema. Um algoritmo, que em patentes a gente vai falar método, né? Ou processo, que estabiliza o movimento de um braço robótico por meio de técnicas de controle, tem por objetivo resolver, né, um problema técnico, produzindo um efeito técnico, e pode ser considerado uma invenção, tá? Esse algoritmo, ele vai ter vários procedimentos matemáticos, mas ele tem um objetivo de alcançar um efeito técnico. Tá? Aqui. Uma outra coisa também que as pessoas têm uma tendência assim, a entender errado um pouco, seria o software embarcado. Não há uma diferença, tá? Não existe uma diferença entre um pedido de patente de um algoritmo que vai ser embarcado em um computador de uso geral ou em um computador de uso específico, um dispositivo dedicado.
Tá? Não há essa diferenciação, a gente não tem como dizer assim, esse algoritmo agora ele vai ser implementado num programa, num computador de uso geral. Então agora ele é patenteado. Não, agora ele vai ser implementado num dispositivo dedicado. Não, então agora ele não é. Não, o algoritmo, por si só, se ele resolve um problema técnico, ele pode ter um pedido de... Ele é patenteável, ele pode receber uma patente. O que acontece quando eu tenho um dispositivo dedicado, esse dispositivo dedicado também pode ter um pedido de patente relacionado a ele. Então, o requerente que entra com uma reivindicação, algoritmo para resolver tal problema, dispositivo que implementa tal algoritmo, e esse dispositivo tem tais e tais itens, faz um sistema, isso tudo podem ser reivindicações ou pedidos diferentes relacionados, né, ao mesmo produto, né, ao mesmo dispositivo, ao mesmo produto. Aqui um exemplo clássico, né, de implementação de algoritmos e gerados patentes nessas implementações. Um exemplo clássico seria compressões, seria toda uma estrutura de processamento de imagens. Por exemplo, essa daqui. Aqui eu tenho uma imagem que ela está em pixels, armazenada dentro do arquivo que tem as informações dessa imagem, modo rígido, né, que seria o armazenamento completo, toda a informação de cada pixel, o que leva a 8.000K. Quando a gente faz uma compressão JPEG, ela tem perda nesses dados, então, quer dizer, eu consigo comprimir e chegar dessa imagem em JPEG, mas eu não consigo voltar de JPEG para essa imagem. Eu tenho perdas quando eu faço essa conversão. Mas as perdas, a gente pode ver pela imagem que não houve perdas na apresentação da imagem. Né? Até ficou um pouco mais brilhosa, ficou um pouco melhor. Alguém pode até dizer, ficou melhor a imagem com JPEG. E ela tem um efeito técnico muito interessante, que é a redução do espaço. Porque essa redução de 8.000K para 200K, ela faz com que facilite o espaço de armazenamento, o HD que a gente vai usar para armazenar, a transmissão vai ser mais simples, a gente vai conseguir transmitir muito mais imagens por no mesmo canal que tem a mesma capacidade do que transmitir imagens dessas aqui, que são com toda a informação. É óbvio que eu tenho que ter cuidados quando eu falo em imagens médicas, em N tipos de aplicações que eu não vou poder ter perda, mas eu vou ter algoritmos de compressão que eu vou converter essa imagem em um outro tipo de imagem e eu não vou ter perdas. Né? Essa daqui, por exemplo, é uma que tem perdas. Quando eu falo em textos, eu não posso ter perdas. Quando eu falo em imagens, em processamento de imagem, eu posso ter alguma perda. Se eu não tiver a perda da informação final, que é a apresentação do rosto da pessoa, ou a apresentação de um jogo, de um filme, se eu não vou ter essas perdas, eu consigo fazer esses tipos de algoritmos aqui funcionarem. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma empresa que eu pesquisei, foi na internet mesmo, né? Eu pesquisei essa empresa aqui, eles unem todo um conjunto de patentes que envolvem processamento de imagem. Porque, na verdade, o que acontece? Cada pequeno pedacinho de algoritmo pode pertencer a uma determinada empresa, e quando a gente vai utilizar esses algoritmos, a gente tem que ver se eles têm um proprietário, né? E aí, essa empresa aqui fez uma união, né, fez uma página onde eles vendem esse tipo de serviço, né, de mostrar quais são as patentes que podem ser utilizadas quando eu quero MPEG, quando eu quero algum tipo de processamento de imagem, né? E nisso vão existir N empresas que fazem esse tipo de serviço. Tá? Aqui eu pesquisei no site do INPI, né? E aqui eu pesquisei no Google Patents. Tá? No Google, no site do Google mesmo, né, as patentes que eles têm, aqui no caso da palavra Google, por exemplo, pesquisada no site do INPI,
740 patentes, pedidos de patente, né? Da Microsoft, 2.000 e tantos. Da Uber, 42. Do Facebook, 260. Aí, quando a gente vai pesquisar no Google Patents, no Brasil, para o Google, né, acharia 409. A diferença aqui grande, né, entre o Brasil, entre a pesquisa no site do Brasil, do INPI, né, e no Google, a diferença aqui, ela é porque teve uma época que a Motorola passou uma quantidade grande de patentes aí para Google, né, e aí mudou esse número aqui talvez eles não tenham como no Brasil ter sido essa troca ainda. Então, isso isso aí gera essa diferença. Mas o que eu quero mostrar com isso aqui? Empresas que são basicamente de software, Google, Microsoft, Uber, mais ou menos de algoritmos, nem de software, o Uber seria, né? Facebook, de relacionamentos, né? de pessoas, empresas que têm pedidos de patentes no mundo. Aqui, ó, por exemplo, o Microsoft, 119 mil pedidos de patente no mundo. Né? Claro que aqui algumas são a mesma patente repetida em N países, tá? Então aqui foi bem, vamos dizer assim, bem genérico a forma de busca, tá? Vocês podem pesquisar de uma forma mais específica, esse aqui é o Google Patents, é só acessar e pesquisar isso. Mas o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que empresas que relacionadas a algoritmos, a coisas que a gente imagina assim, eles vão ser Microsoft, alguma coisa de hardware, Google, alguma coisa de hardware, Uber, basicamente software, Facebook, muito é algoritmo, talvez implementados em software, mas muito mais é a ideia de como fazer as coisas. Então, empresas como estas investem muito em patentes, porque elas querem proteger o direito delas. Não porque elas, em princípio, assim, claro, possivelmente, se pegar um algoritmo deles, especificamente, eles vão processar a empresa que vai usar isso. Mas, possivelmente, para proteger o patrimônio deles e garantir que eles podem continuar usando esses algoritmos. Porque no momento que eles não protegem o algoritmo que eles mesmos fizeram, né, uma outra empresa pode pegar esse algoritmo e tentar proteger. E aí, no momento que essa empresa protege, vai ter que pagar, eles vão pagar dinheiro para essa empresa, ou essa empresa pode até se negar a vender o direito, vamos dizer, ela consegue uma patente de uma coisa que eles usavam e eles não haviam protegido. Aí eles vão ter que pagar dinheiro ou dizer, não, eu não quero vender. Essa empresa dizer para eles, não, eu quero fornecer esse trabalho para você, porque a patente é minha. E aí eles vão ter que arranjar um outro algoritmo, vão ter que mudar o procedimento deles, porque eles não protegeram aquela patente. Tá? Então, esse é um dos pontos importantes da gente fazer a proteção por patentes. Não só de software, qualquer tipo de patente, de química, de N tipo de tudo aquilo que a gente faz para o nosso trabalho, para os nossos projetos. Tá? Aqui eu falo um pouquinho sobre o registro de programa de computador, só para a gente diferenciar um pouco o que seria uma coisa, né, o que seria o registro, do que seria o pedido de patente. Porque o que acontece? Quando a gente fala em depósito de um pedido de patente de invenção, a gente fala depósito porque é necessário todo um trâmite. Quando a gente faz um pedido de patente, essa patente ela vai ser avaliada, ela vai passar por um exame de patente e vai ser concedida ou não, ou restringida, né, e concedida depois. Então, vai ter todo um trâmite. Agora, o registro de programa de computador, ele só um registro, né, na verdade, fica muito simples dizer isso. Ele é um registro, né, do meu programa de computador. Ele vai me proteger juridicamente, ele vai me dar uma data daquela informação, daquele código meu que está armazenado, não, mas ele está protegido pela nossa legislação. Então, vamos ver aqui, ó. Procedimentos para o registro de software. A gente vai pegar o código, né, o código-fonte, outras informações. Esse código-fonte, a gente vai gerar uma hash dele. No site do INPI, vocês vão encontrar todos os procedimentos. O manual de registro de software ele é muito bom, ele é muito detalhado. Ele fala todos os tipos de compressão, de geração do hash, né, que podem ser utilizados. O procedimento é muito importante de ser feito
corretamente, porque se eu faço, eu gero o hash por um MD5, esse mesmo MD5 ele tem que ser gerado, ele tem que ser dito para o INPI que foi feito pelo MD5, para que quando for necessário aquela minha comprovação daquela minha data, eu ter essa comprovação de forma efetiva. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai gerar aqui o usuário. Ele vai pegar todo o código dele, vai gerar um zip, vai fazer algum tipo de compactação lá, no manual explica bem isso. Ele vai pegar esse conjunto e vai gerar um hash baseado nesse conjunto. Esse hash, ele nada mais é do que uma sequência de caracteres, de 20, 30 caracteres, depende do código de geração de hash, ele vai gerar essa sequência. Depois o usuário vai entrar no site do INPI, vai entrar no formulário eletrônico do registro, né? Vai colocar as informações sobre o software dele, todas as informações que pedirem lá, e vai colocar esse hash. Tem que ter uma assinatura eletrônica para garantir quem é o usuário, quem é quem vai precisar de assinaturas eletrônicas, de tokens, né, ou de registros eletrônicos também, né, de assinaturas. Essa assinatura vai ser validada e tudo mais, e vai vir o hash. Em até 7 dias, tá? Então, quer dizer, o INPI já fornece, conforme a revista, que é publicada toda terça-feira ou quarta-feira, dependendo do feriado, né? A revista é publicada, e esse registro, em até 7 dias, vai ser fornecido pelo INPI. Por que isso? Porque não há análise, não há exame desse tipo de pedido, desse registro. É um registro. O INPI, antigamente, o INPI recebia o CD, o DVD ou o papel daquela programação, daquele código de programação. Atualmente, o INPI recebe um hash gerado pelo próprio usuário, com todas as informações, ali é um procedimento simples, mas é gerado todo pelo próprio usuário. É gerado um hash, esse hash é enviado para o INPI através desse formulário, e o certificado já é emitido baseado nesse hash. Se em algum momento o usuário precisar garantir para um juiz, no judiciário, ele precisar ter uma disputa judicial em algum momento, onde ele precise garantir que aquele código era dele, ele vai chegar e vai entregar para um perito, né, aquele conjunto de zip que ele gerou no momento do hash. Esse mesmo zip vai gerar um hash novamente, o mesmo hash, vai comparar com o hash gerado e enviado para o INPI e certificado, né? E o juiz ou o perito vai olhar, o hash gerado novamente, 5 anos depois do registro. Esse hash gerado é igual ao hash que o INPI tem guardado e está escrito lá que foi entregue ao INPI, foi registrado na data tal. Então, o juiz vai entender, esse código, tudo que está armazenado nesse zip que gerou esse hash, ele é considerado como sendo de direito autoral, né, desta pessoa aqui que tem esse registro. Então, isso é uma forma de armazenar, de garantir juridicamente uma data de registro do software, por direito autoral. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas fica muito difícil eu dizer que esse software é meu, esse software não é, 5 anos depois de um evento, de alguma coisa, né, de eu ter desenvolvido. Então, quer dizer, ou eu guardo por segredo industrial, ou eu guardo por registro. No caso aqui, o registro ele mantém segredo também, porque, em primeiro lugar, porque o INPI não pode divulgar o código desse registro. E, em segundo lugar, nesse novo método que o INPI usa, porque o INPI não tem esse código que, de alguma forma, né, não recebe esse código. O INPI só recebe o hash que é gerado através desse código. Agora, tem um detalhe importante que a gente tem que lembrar, que aí sim isso aqui se encaixa na nossa apresentação, que o registro de software, o próprio Elmar, né, que é o chefe da área de registro de software, ele sempre diz, o registro de software não protege a funcionalidade, ele protege as linhas de comando, ele protege o código do direito autoral da pessoa. Um exemplo que eu dei numa outra vez que eu apresentei esse mesmo conteúdo,
Se eu tenho um livro, por exemplo, esse livro, eu faço uma publicação dele, fiz uma publicação há 5 anos desse livro. Essa publicação está protegida por direito autoral, já estava protegida de alguma forma, mas por ser publicado, fica divulgado, fica muito mais fácil de comprovar a data de publicação, né? Então, essa publicação está protegida pelo direito autoral. Aí, eu passo 3, 4 anos. O meu livro, eu vou publicar ele de novo, uma segunda versão. O que eu devo fazer? Eu devo registrar de novo o software, por exemplo, se eu não fazer, só fazendo um comparativo assim, eu fiz um registro de software há 5 anos atrás e quero fazer de novo, né? Muita gente pergunta assim, mas esse registro aí vai valer sempre? Bom, para aquele mesmo código que eu depositei, que eu registrei, né, há 5 anos, sim. Se eu faço modificações nesse código, ele vai ter que ser registrado de novo, tá? Então, uma coisa que é interessante, que é importante assim, ó, 2 coisas, no caso. O registro de software, ele não protege a funcionalidade. Então, eu vou ter que proteger a funcionalidade lá na patente. O código é protegido pelo registro. Sim, mas é o código que eu registrei naquela hora. Se eu fizer modificações desse código, o mais interessante é que eu registre novamente ele mais adiante, se eu achar que são significativas as modificações. Tá? São 2 itens muito importantes aqui. Aqui, ó. Patentes e registro patente e registro, né, de PC, de programa de computador, né? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma implementação, um algoritmo, que eu vou proteger por patente. Eu tenho um código que eu vou proteger por registro de programa de computador. Aqui um pouquinho mais adiante, eu tenho um algoritmo, um método, né, um processo, que eu vou proteger por patente. Aqui eu tenho uma implementação em código, que eu vou proteger por registro de programa de computador. E aqui eu tenho o dispositivo que eu construí em hardware, né, que também o INPI armazena os registros de topografia de circuitos integrados. Por exemplo, vamos dizer assim, uma universidade ou uma indústria que faz pesquisas em desenvolve o próprio chip, né? Desse chip dela, ela desenvolve o código para implementar os programas que vai colocar nesse hardware extremamente específico e o algoritmo. Então, aqui podem ter 3 formas de proteção para um mesmo dispositivo, e cada uma delas vai ter o seu tempo de vida, vai ter a sua necessidade, e vão ter as suas repetições. O algoritmo, ele é um algoritmo único. Se for para ter um outro pedido de patente, vai ser um outro algoritmo, vai fazer um outro pedido de patente. A implementação, eu vou fazer aquele registro. Se eu mudar demais esse código, ou quanto achar necessário, eu vou e faço um novo registro. Recebo até 7 dias esse novo registro. Aqui também é um registro, não há um exame. Se eu fizer um código a junção lá de silícios, né, de transistores e capacitores, tudo a nível de silício, né, para construir um chip, eu vou mostrar eu vou receber também, né, o registro da topografia de circuitos integrados. Aqui, tá aqui. Esse aqui é um exemplo que eu até peguei numa das transparências do Elmar também, que é o chefe do registro de software. Aqui tem um exemplo de uma empresa que fez a proteção. Eu não saberia dizer se, possivelmente, não exatamente sobre o mesmo dispositivo, mas aqui, uma proteção de um pedido de patente, um registro de programa de computador, um registro de topografia de circuitos e um registro de marca. O que é mais comum para a gente, que a gente está mais acostumado, seria a marca, né, a patente, e aqui eles ainda fizeram o registro, né, do programa de computador e da topografia de circuitos. É só interessante para mostrar um exemplo aqui, né? A invenção. Tá? Na verdade, quando a gente pensa na nossa invenção, né, a gente tem que pensar em qual é a forma que a gente vai fazer essa proteção, porque nem tudo vai ser necessário ou vai ser útil eu fazer um pedido de patente, porque é um trâmite mais caro. Eu vou ter que entender o que é importante para mim fazer em patentes. Se o meu software está no momento de ser feito o registro,
ou se está no momento, na verdade não tem muito exatamente um momento assim, né? Mas é importante eu definir bem quando eu quero fazer o registro e fazer novamente esse registro quando eu tiver novas modificações desse meu software. Tá? E uma coisa importante é identificar os programas, né, dentro desse registro e identificar os personagens, coisas desse tipo, que seria uma redundância, né? A proteção da Biblioteca Nacional, que também faz o registro de personagens e de desenho, de jogos, né? Coisas desse tipo assim. Isso aí poderia ser incluído dentro do registro de software. Outra opção, né? Outra opção é a gente fazer por segredo industrial, que pode ser uma boa ideia e pode não ser, depende, porque o segredo industrial é aquilo que a gente vai ter e não pode divulgar nunca mais. A patente é uma coisa que a gente vai divulgar até o ponto onde seja necessário e vai receber o direito depois, né, de explorar aquele dispositivo. E aí, depois de passado os tempos, né, da minha patente, aí ela vai ser liberada para o domínio público. Uma coisa que é interessante aqui, tá? Isso a gente tem que ter com todos os pedidos de patente, tá? Não exatamente só com pedidos implementados em software e tudo mais, né? Mas coisas importantes. Ó, procure ajuda para redigir o pedido de patente. Utilize a minha primeira patente, que tem dentro do site do INPI, tá? Mas essa ajuda ela é muito importante, porque muitos dos nossos pedidos nacionais, a gente tem assim que as pessoas não pediram ajuda para escrever eles e acaba que não pode fazer modificação depois, né? Então tem que ter uma preocupação muito grande na hora da escrita daquele pedido, mesmo que não esteja pronto o projeto, não é um problema, a gente precisa ter, pode fazer outros pedidos depois relacionados, mas quando eu faço o depósito, eu tenho um tempo e depois não posso colocar nenhuma alteração nesse pedido. Tá? Faça uma busca ampla sobre o objeto da patente, né? Utilize sites de busca de patentes, revistas, congressos, para tentar entender o que realmente a minha patente, está agregando ao sistema todo. Então, o que tem de novo naquela patente? Porque não adianta eu simplesmente fazer um depósito de patente achando que a minha patente é nova, que não tem nada igual, e aí depois eu faço uma simples pesquisa no Google Patents e acho N coisas parecidas, muito parecidas, que vão acabar gerando um indeferimento da minha patente. O nosso objetivo aqui é que a patente seja depositada corretamente e seja concedida no final, e seja negociada depois. Esse é o objetivo. Não é simplesmente, eu tenho uma patente porque e não foi concedido, eu tenho um pedido e não foi concedido. Não é esse o objetivo. O objetivo é seguir todo o trâmite e negociar essa patente no futuro. E por isso tem que começar da melhor forma possível. Lembre-se, só o inventor sabe realmente o que tem de novo no pedido de patente. Então, por isso, esse inventor, essa pessoa técnica, ela tem que fazer essas buscas de patentes, ela pode ter auxílio de pessoal dos NITs, né, de todo mundo que é envolvido com patentes, com a parte escrita da patente, mas essa pessoa tem que ajudar nessas buscas, tem que colaborar com isso. Colabore ativamente na escrita do pedido de patente. Tá? Isso é muito importante. A pessoa escreve um artigo de revista e depois, converte um artigo de revista para colocar, para fazer esse depósito de patente. Isso normalmente é interessante, claro, o conteúdo ser convertido, mas tem que ter uma estrutura de patente, né? E também tem que ter o ponto básico, né, onde essa patente está focada. Definir claramente os inventores. Outra coisa que é importante na nossa patente é ter um contrato, ter percentuais definidos, saber exatamente, porque enquanto uma patente não é concedida, não gera resultado, tudo bem, não tem problema nenhum. Quando ela vai gerar lucro, aí começam os autores, cada um vai querer saber quanto é que cada um tem direito e tudo mais. Então, é importante ter esses contratos, esses percentuais. Isso é uma coisa que é importante ser claro. E para isso, o pessoal que está acostumado a trabalhar com patentes tem esse conhecimento, tem esse know-how para ajudar vocês. Tenha muita atenção na escrita das reivindicações, ela defina claramente o seu invento. É muito importante. As reivindicações são
Não a parte mais importante, porque o conceito, todo o desenvolvimento tem que estar no relatório descritivo, mas é uma parte muito importante, porque é o que está nas verificações é que vai ser concedido como patente. É aquilo que vai ser analisado, que vai ser decidido se tem, se é nova, se tem aplicação industrial, né, se vai ser concedida a patente. Tenha em mente, como a gente está apresentando numa universidade, né, sempre é muito importante lembrar que no Brasil existe o período de graça, que é assim, eu apresento um artigo e eu tenho até um ano da apresentação desse artigo, da divulgação ampla disso, né, para mim ter para mim fazer o depósito de patente. Se a pessoa deixa para mais de um ano, aí a própria apresentação dela, o próprio artigo divulgado vai ser usado, tem que ser usado, tá, como anterioridade para essa apresentação, para esse pedido de patente. Tá? Aqui eu tenho algumas etapas aqui que são interessantes, né? Essas transparências depois, eu acho que a apresentação também fica para vocês, né? Então, tem algumas etapas aqui de um pedido de patentes, né? Existe agora, atualmente, tem um projeto piloto do exame preliminar, né? Mas eu não cheguei a colocar aqui, mas aqui são as etapas mais relevantes aqui, né? Tá quase do tempo aqui, eu já estou quase terminando, isso. Expectativas de futuro. Bom, o que acontece? Eu marquei 3 mais importantes aqui, né? Vamos ler elas aqui, ó. A integração entre a universidade, entre a academia e a universidade, né? Entre a academia e a indústria, né? Métodos que tenham algum efeito técnico, tá? Popularização do home office. Isso são coisas que vão fazer, presume-se, né, que vão fazer a gente ter que aumentar essa proteção. Se vai ser por segredo industrial, se vai ser por patente, se vai ser pelo registro de software, que é interessante também, isso cada um vai ter que decidir em cada momento, tanto pelo recurso financeiro que tem, quanto pela necessidade, pelas possibilidades, né? Cada um vai decidir como é que vai fazer essa proteção. Mas agora, coisas que são, que não tem dúvida. A gente vai ter que aumentar essa integração entre a universidade e a indústria. Essa popularização do home office vai gerar necessidades do uso de internet, de aplicativos, internet das coisas. Eu quero em casa ter um ponto de transmissão que funcione em qualquer parte da casa. Então, eu vou ter que ter melhoras, né, nos algoritmos de codificação para proteção. Eu não quero que uma pessoa de fora da minha casa consiga acessar as minhas transmissões, acessar as minhas ligações, porque tudo, hoje em dia, muita coisa em Wi-Fi, né? Então, eu não quero esse tipo de coisa. Então, os algoritmos têm que ser melhorados, tudo isso pode ser patenteado. Tá? Aqui eu conversei com o professor Avelino aqui da Universidade da PUC do Rio Grande do Sul. Ele faz parte de uma das câmaras avaliadoras, né, da CAPES, e a CAPES, ela vem tendo uma tendência, né, a gente pode pesquisar lá, que vocês vão ver nesses sites aqui que eu tentei separar da CAPES, eles vêm tendo uma tendência grande, né, a avaliar mais. Eu tenho um desses links aqui, que é do pessoal da Química. Eles fizeram uma coletânea gigantesca, muito bacana mesmo, de patentes concedidas, patentes depositadas, patentes licenciadas, que é o nosso objetivo real mesmo, né? Patentes licenciadas na área da Química. Então, são N, e isso aí tudo está lá no site da CAPES, como alguns de vocês devem conhecer, meio... eu não lembro do nome, como é que é? Meio turno, tem um nome lá que vocês vão encontrar lá no site da CAPES, de meia avaliação, de meio tempo, assim, né, que são 4 anos, eu acho. Meio termo, professor. Muito obrigado. Meio termo, isso? Isso. Muito obrigado. O relatório esse de meio termo, num desses relatórios lá da Química, por exemplo, e da Engenharia Química, eu acho também, eles apresentam várias coisas lá, várias patentes, vários depósitos,
várias patentes licenciadas, mas mesmo em outras áreas, vocês vão encontrar, na minha área de engenharia elétrica, na área de ciência da computação, que seria uma área afim com a minha também, vocês vão encontrar que em vários pontos desses relatórios, desses pareceres deles, eles têm incentivado ao registro de computador, né, de programa de computador, e ao depósito de patentes. Tá? Então, é uma área crescente, até segundo o professor Avelino, o Brasil já passou da fase de mandar pesquisadores para o exterior, né? Não que passou da fase, claro, mas já cumpriu bem a fase de mandar pesquisadores para se graduarem no exterior, depois a fase de produção de artigos, e agora a gente começa a entrar numa fase de integração entre a universidade e a indústria. Quer dizer, pegar o desenvolvimento vamos dizer assim, a cobrança da CAPES, né, de certa forma, né, começar a ser aumentada, ou pelo menos mais premiada, né, a integração, quando eu tenho uma patente licenciada, vai ter um valor melhor, eu tenho uma patente depositada, tem um valor, patente concedida tem outro, patente licenciada tem um valor maior. Então, quer dizer, incentivar essa integração, porque patentes licenciadas já indica que eu tenho uma ligação com uma indústria ou com uma empresa, com o ponto final, né, que é onde a gente realmente quer chegar. Tá? Aqui algumas reflexões, assim, né, que vocês podem olhar depois, assim, né, em termos de o que eu devo proteger, quais são as proteções, porque o INPI, o Brasil, fornece esses tipos de proteções, tá? E quais são as que eu vou utilizar? Tá? Aqui eu tentei colocar alguns links também que são interessantes para a gente fazer as buscas. Aqui a gente tem o link das diretrizes que estão atuais. No momento, eu não coloquei aqui ainda, tá, mas tem no site do INPI, vocês vão encontrar uma consulta pública para a diretriz que vai substituir a diretriz 158, né, a diretriz de exames de pedidos implementados em programa de computador, né, e, deixa eu ver, bom, então, no momento, aí eu abriria para questões, assim, que eu não sei se o pessoal chegou a colocar aqui, porque eu não estava conseguindo prestar atenção aqui na lateral, aqui, Daniel, por favor. eu vou ajudar nessa tarefa. Muito obrigado. Tá. Gostaria de agradecer a apresentação, um assunto muito interessante, né? Eu, particularmente, na verdade, eu esqueci de me apresentar no início da sua palestra, eu sou professora Edline, né, Menezes Salgueiro, eu sou professora do Departamento de Computação. Então, aí, daí você tira, né, tem uma ideia do meu interesse, né, e o quão eu agradeço, de repente, a oportunidade, né, ou seja, que o Sintec me fez esse convite para participar. Muito bom. Tem algumas perguntas, né, que algumas pessoas fizeram, mas eu gostaria que todos, os participantes, né, nós temos participantes do Brasil inteiro, isso é muito bom, ou seja, o interesse, eu gostaria que enviassem mais suas mensagens, suas dúvidas, que nós temos também a ajuda daqui do monitor, Jonathan, que está repassando as perguntas para mim. Né? Um pouquinho antes, até como uma forma de introdução, né, para aquecer, de repente, o interesse aí dos alunos, de repente até os alunos de computação, né? No início da sua palestra, você falou da parte de proteção, né? E até achei interessante pensar, normalmente a gente já pensa no software, registro de software como uma proteção, né? E, na verdade, a patente, a gente só vê o lado, só conhece, né, a maioria das pessoas só conhece, ouve falar de patente, realmente a patente do produto, né, aquele produto palpável, né, então não tem essa ideia de que o software realmente, algo tão abstrato, pode ser também patenteado, né. E eu, mais uma vez, né, pelo meu interesse na área de redes de computadores, né, então fico muito feliz, assim, com o seu exemplo, né, bem prático, né, do padrão JPEG, né, que todo mundo, de repente,
utiliza, na verdade, os padrões JPEG em câmeras fotográficas, né? Então as pessoas já usam, né, esses produtos patenteados e não têm ideia, né? Os próprios estudantes de computação, na verdade, todo mundo hoje sabe o que é baixa os seus MP3, né? E não tem ideia de quanto as operadoras, na verdade, pagam, né, para usar esse padrão, né? Então, de repente, a gente só ouve falar de que o Google, de repente, está lançando um padrão aberto, né, mas não sabe do quanto, né, as operadoras vão deixar de pagar, né, para usar esses codificadores, né, como o próprio MPEG, né, os codificadores que você mostrou aí no início da sua palestra, bem interessante, né, que uma mesma empresa, de repente, pode gerar várias patentes, né, então, um mesmo produto. Ali, inclusive, aquilo ali é só um exemplo, né, de uma empresa que tentou, né, que também é um procedimento difícil, né, mas uma empresa que tentou fazer, juntar algumas patentes. E aí, naquele site lá, vocês podem até encontrar ali, vão encontrar algumas patentes que foram depositadas no Brasil e outras que não, né? Então, essas que não são depositadas no Brasil, essas pode usar tranquilamente aqui, né? E algumas possivelmente já tenham terminado as suas validades já e já caíram em domínio público. Então, quer dizer, o que acontece? Uma empresa como essa, ela percebeu assim, pô, mas é muito complicado conseguir fazer um produto, porque existem N patentes, e isso complica bastante, porque tem N donos, cada um é dono de uma patente ali, né? Então, eles tentaram fazer a união disso num conjunto, e para conseguir levar a um tipo de serviço. Se eles prestam um serviço bom ou não, eu não saberia dizer, é simplesmente um exemplo, assim, né, de que ali a ideia básica mesmo é mostrar que a gente tem a patente física, né, que nem a senhora mesmo disse ali, eu tenho um dispositivo, isso certamente a gente consegue entender que isso pode virar uma patente, mas eu tenho um algoritmo. Quando eu vejo esse algoritmo transformado, eu chamo ele de método ou de processo, tranquilamente, isso eu consigo entender tranquilamente, sem problema nenhum. Agora, eu chegar e dizer assim, qual é, uma pergunta básica, assim, bem simples, qual algoritmo eu não consigo transferir ele para uma descrição de código de programa de computador? Eu não consigo pensar em nenhum. Né? Porque, claro, que vai ter a saída, a entrada, eu vou ter que transformar aquilo em energia elétrica, ou vou ter que transformar a mecânica em dados, eu vou ter que fazer uma transformação da entrada e da saída dessas informações, tudo bem. Mas o algoritmo, eu não consigo pensar em nenhum algoritmo que eu não que não seja possível de pelo menos parte deste algoritmo, né? Eu transferir ele, eu fazer ele em programa de computador. Então, quer dizer, não seria possível, né, a gente chegar e dizer assim, claro que existem discussões N no mundo aí quanto a isso, tá? Mas, não sei, para meu entendimento, não seria possível chegar e dizer, não, programa de computador, coisas implementadas por programa de computador, eu não posso ter patente, né? Isso não seria possível. O programa de computador não posso ter patente, isso está certo, porque ele está protegido pelo direito autoral. Agora, a implementação, o algoritmo que está por trás daquele programa de computador, ele pode ser protegido por um pedido de patente. E ele pode ser implementado tanto em programação, né, de qualquer linguagem C, Assembler. Por exemplo, para pessoal mais da área de eletrônica, até eu costumo usar um exemplo de uma descrição, uma linguagem que é a VHDL, que alguns vão conhecer, talvez, que seria assim, uma linguagem que descreve o hardware. Então, quer dizer, eu faço essa linguagem de programação com ifs, elses, e essa linguagem ela vai ser pelo fabricante, pelo algoritmos do fabricante, né, do chip, ela vai ser convertida, essa linguagem de programação, ela vai ser convertida em uma estrutura de portas lógicas. E essa estrutura de portas lógicas, ela já é implementada num hardware meio padrão, assim, né, que aonde eu simplesmente vou lá e ativo portas, né,
E esse código vai ser transferido para o hardware. Então, quer dizer, esse algoritmo que está por trás desse código, esse algoritmo, ele tem que poder ser protegido por patente. Porque não consigo entender um procedimento, um método que não seja né, que não possa ser convertido em código. Tá? E o código em si mesmo, né, que a própria lei diz ali, o programa de computador em si, que é o código em si, né, ele está protegido pela lei de direito autoral. Tá? Então, nós temos esses programas de computador, e alguns podem ser patenteados. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Antônio Martins, que é... Deixa eu ver... Como é que nós podemos saber, né, se esses algoritmos, esses programas já têm um proprietário, né, já tem uma patente? Não, na verdade, não há como a gente saber se eles já... o que acontece? Quando a gente inventa um tipo de algoritmo, possivelmente eles não vão ter proprietário. A gente vai ter lá o nosso projeto, a gente vai fazer. Se a gente não copiou, possivelmente não. Né? Agora, o que a gente vai fazer? Se a gente quer fazer um depósito de patentes, tá? Aí tem que seguir aqueles passos ali que eu tentei descrever ali adiante. Tem que procurar as pessoas que trabalham com isso na universidade, os NITs, o próprio INPI, né, de um modo geral, que o INPI vai indicar assim, algum lugar que possa ser, os escritórios também, né, que trabalham com isso, eles vão tentar mostrar algumas formas de fazer buscas, né, buscas no Google Bats, no Spacinet, no SPTO, né, então buscas em N sites desses conteúdos que a gente, por exemplo, eu trabalho em mecânica, eu vou lá e pego várias palavras-chave, né, daquele meu projeto e começo a fazer busca no Google. Eu vou começar a encontrar patentes naquela área. E aí, essas patentes naquela área, eu vou começar a ver se tem alguém que está desenvolvendo ali naquela área. E isso alguém que está pensando em depositar uma patente. Né? Quem está pensando em fazer uso de algum projeto, de alguma coisa que, em princípio, pode ser proprietário, aí tem que pesquisar no site do NPI, alguma coisa assim. Mas, em princípio, é muito difícil a gente chegar e pegar um algoritmo na internet e sair utilizando ele, assim, né? Então, tem que tomar alguns cuidados. Claro, é que nem fotos na internet, né? Quando a gente vai buscar fotos na internet, atualmente eu só pego desenhos onde tem aquele CC0, se eu não me engano, né? Que é aquela permissão que a pessoa que colocou na internet, ela está abrindo mão dos seus direitos sobre aquela imagem, porque se eu não fizer isso, eu corro um risco muito grande de buscar, eu quero buscar fotos de carros. Aí eu vou pegar uma foto de alguém que tirou que tem o direito autoral sobre aquela foto. Então, quer dizer, isso é muito genérico, né? Não se restringe a nosso tipo de patente aqui que a gente está vendo, né? Isso é muito amplo, e as pessoas costumam chegar, pegar nas suas apresentações, vou pegar uma figura aqui e vou colocar na minha apresentação. Mas aquela figura tem um direito autoral lá. Então, existem sites, e eu diria que, na minha opinião, ainda é muito confuso esse tipo de site, assim, que diz, tem que estar muito bem específico, dizendo lá, CC0 para mim pegar essa imagem, porque ainda é uma coisa assim de muito de propriedade mesmo. E isso é por direito autoral, isso dura bastante tempo. Aproveitando a pergunta de Lígia Lima, Daniel, você vai disponibilizar esse material para que possa... Depende de vocês, eu não sei como é que funciona. Por mim, eu envio para vocês aqui. Ok. Então... Eu acho que desculpa, mas eu acho que a própria apresentação fica disponível, se eu não me engano, a Laís falou alguma coisa sobre isso. Sim, não, na verdade é uma pergunta da equipe do Sintec, né, se você vai disponibilizar, porque para eu informar, né, a todos que, né, com a sua permissão, nós vamos disponibilizar no site do evento, posteriormente.
Tem uma pergunta aqui também do diretor Martins, é se você conhece alguma patente, né, que foi licenciada, patente no caso de software, né, que foi licenciada por instituição pública, por universidade pública. Bom, aí o que acontece? Na verdade, algumas, assim, acho que tem várias patentes, assim, de implementações, né, de dispositivos implementados em software, tá? Porque patente de software não, patente de software não teria, né? Dispositivos implementados em software. Aí eu vou lhe dizer, vou responder para ele dizendo assim, ó, é muito difícil, tá? E, claro que em algumas patentes está muito claro, a pessoa bota um pedacinho do código lá no relatório descritivo, não pode na reivindicação, né? Mas coloca um pedaço do código no relatório descritivo e vai descrevendo. Mas, na verdade, o que a gente concede é a patente para um algoritmo. Então, se eu olhar uma patente da Uber, por exemplo, tá? Que até acabei de estar num webinar aqui com o pessoal do professor Eric, lá, aqui do Rio Grande do Sul, né? Do IFSU aqui, o pessoal apresentou uma patente do Uber, né? Essa patente do Uber não tinha uma linha de código nela. Tá? Então, a gente pode até não perceber que é uma patente de software, né? A gente pode não perceber que é uma patente de software e vai conceder ela. Então, quer dizer, N patentes que podem ser implementadas em software, todas de algoritmo, de método, todas elas podem ser implementadas em software. Então, quer dizer, não tem como eu dizer se foi concedida alguma patente que tem mais a ver com software ou menos, porque a gente não vai ter essa informação discriminada. Tá? Daniel, com licença aí, professora Adilane. Claro. Eu estou com uma pergunta mais formulada aí para fazer depois, mas essa sua fala agora me chamou uma atenção para uma pergunta que me veio de imediato. A gente, quando falando sobre redação de patente, já fizeram esse questionamento e havia ali pessoas que eram da área, deram informação que eu não fiquei na dúvida. Mas agora isso que você falou me veio muito claramente à mente. Essas patentes implementadas por programas de computador, ela tem que ter o algoritmo do documento para relacionar a suficiência descritiva, ou se não tiver o algoritmo, naturalmente não tem como ser concedida? Me tira essa dúvida aí, por gentileza. Olha, excelente pergunta. Na verdade, o que acontece? Se o algoritmo pode estar explícito, né, em forma de bloquinhos, né, ou implícito, num texto, né? Então, quer dizer, se aquilo tem as características, né, os requisitos de patenteabilidade, pode ser concedido. Não tem uma restrição assim de dizer, tem que ter uma coisa ou não tem que ter. Não precisa ter o algoritmo. Tu queres dizer assim, o algoritmo, o bloquinhos, assim, um diagrama de blocos, uma coisa assim? Algum tipo de código, entendeu? Porque numa palestra que a gente participou, foi dito por uma pessoa da área, né? Eu não sou da área, você sabe disso, a minha área é farmacêutica, que a patente não precisa ter o código REST no relatório descritivo, entendeu? Assim, a suficiência descritiva desse tipo de patente, como é que ela é associada, entendeu? Porque a gente, quando fala por exemplo, a minha área é muito simples. Aí daí eu vou acabar fazendo minha pergunta já, mas tudo bem, a gente está aqui para bater papo. A minha área é muito simples, é a área farmacêutica, química. Então, para mim, é muito simples visualizar uma patente de produto e uma patente de processo para chegar a um produto. É tudo físico, entendeu? Você aí, como muito bem colocou, achei sua palestra excelente, parabéns aí. Tem uma palavra-chave aí, a nossa língua portuguesa ela é muito bela, né? Tem uma palavra implementada. Essa palavra implementada, ela dá uma diferenciação absurda, porque você tem um software, você tem um aplicativo, e a funcionalidade é essa implementação em um determinado objeto, seja um celular, seja um computador, seja uma máquina para separar a fruta por cor. Então, quer dizer, na realidade, a patente ela sempre vai proteger essa funcionalidade que vai ser implementado em um produto que já existe, né? Então, me corrija se eu estiver errado. Mas agora essa luz acendeu muito claramente para mim, porque quando as pessoas me falavam do software, e eu sempre dizia, não, esse software tem que dar origem a um produto ou a um processo. Mas agora, pela sua fala, pode ser um processo que será implementado em uma outra coisa, mas que, na realidade, eu não tenho nada físico ali desse software, né? Ele tem a funcionalidade implementada naquele produto, não é isso?
Isso mesmo. Olha, não, é isso, não tenho que dizer, falou exatamente assim, o que acontece? Eu tenho um objetivo, né? Por exemplo, a Uber, qual é o objetivo deles? Eles têm que pegar uma pessoa no ponto A e largar no ponto B. Qual é o algoritmo que eles vão utilizar? Eles não precisam escrever ali, eles não precisam botar em bloquinhos, eles não precisam botar em código, e mesmo assim, a gente sabe que aquilo, né, intrinsecamente, a gente consegue entender que aquilo vai ser implementado em código. Mas eu não tenho como chegar e dizer assim, não, 47 patentes da Uber, não, todas elas são software. Eles podem ter entrado com hardware, eles podem implementar aquilo em hardware também, né? Porque um método, por exemplo, eu tenho mesmo os métodos que tu tens aí, de produtos químicos e tudo mais, né? Eles podem ser feitos em simulação, por exemplo. Né? Imagino que tenha condições assim de algumas coisas ser feitas em simulação. O método de fazer essa simulação é patenteável ou não? Né? Para gerar produtos ao final. Isso tem que ser analisado. Tá? Possivelmente vai cair para ti analisar. E talvez nesse pedido de patente não apresente uma linha de código. Mas quando o cara foi implementar isso, que nem tu mesmo falou, né? Quando ele foi implementar isso, ele implementou em um programa de computador. Tá? E não misturando produtos químicos um com o outro para chegar até aquela solução. Pode dar errado aqui, pode dar errado ali, mas com o avanço da tecnologia, essas coisas vão se acertando e essa precisão vai melhorando. Né? Então, quer dizer, eu posso chegar a ter um software que diz assim, se eu juntar tal produto com tal produto com tal produto, vai dar aqui. Né? Vai dar um outro produto final. Se tu fizer na prática, pode não dar igual. Então, peraí, esse software precisa ser ajustado. Né? Mas é um simulador. Então, começa para aprendizado, né? E depois vai para a indústria, esse tipo de simulador. E isso tudo são algoritmos, né? Que vão fazer procedimentos de mistura de produtos químicos, né? Que pode ser patenteado. Porque ele fez um algoritmo lá que misturava com tantas casas decimais, dizia lá que misturava com tantas casas decimais, mas isso é impossível de fazer na prática. Não, peraí, então tem que ter uma diferença nesse algoritmo. Essa diferencinha aí pode ser que seja patenteável. Então, quer dizer, tem algumas coisas, né, que, em princípio, todo método, todo procedimento, né, ele pode ser implementado em software. Claro que a entrada e a saída para ir para o mundo físico, né, para sair do mundo físico e entrar no mundo de programação, de computação, e depois sair o resultado para sair desse mundo de computação e voltar para o mundo físico, tem que ter uma interface. Tudo bem, né? Mas o que a pessoa está pedindo é aquele algoritmo que está no meio, que pode ser todo processado em software. Por exemplo, as transmissões que a gente está fazendo agora. Essa transmissão aí, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ela corria toda com analógico. Hoje em dia, ela é jogada dentro da nuvem, né, como eles dizem, mas é todo um procedimento de pacotes, toda uma metodologia gigantesca de processamentos que fazem compressão desses dados que a gente está mandando. Vai ter uma hora que a minha imagem vai ficar ruim para alguém. O que aconteceu? Tem um algoritmo lá que faz com que o meu som chegue bem. A minha imagem não precisa, porque a minha imagem é secundária. Mas o meu som é importante. Mas para isso precisa ter um algoritmo que consiga selecionar essas coisas. Então, quer dizer, toda essa implementação, tudo isso é 100% software, né? De transmitir essa imagem. Agora, o que teve de hardware? A câmera está captando a minha imagem e isso é hardware. Essa imagem está sendo transformada em dados e esses dados são enviados por pacotes para passar para entrar na nuvem, né, como a gente costuma dizer atualmente, e esse procedimento todo tem os algoritmos que fazem com que chegue à casa de cada um, né, essa informação. E toda essa informação ela tem que ter algoritmos para organizar essa chegada em cada um dos lugares, e esses algoritmos cada vez têm que ser melhor definidos. Então, quer dizer, é um terreno muito propício, né, para ter novas patentes, porque a gente começa a ter um hardware um pouco diferente, então esse algoritmo já tem que ser um pouquinho diferente. Tem um recurso da digital, né, tem coisas. Oi, sim. Queria aproveitar essa sua fala e fazer uma pergunta aqui, passar a pergunta de Israel Aires,
Infelizmente, a gente já está chegando ao fim, mas lembrando que todas as perguntas que não deu tempo de fazer aqui, que depois que iniciou essa conversa, choveu perguntas aqui, mas a gente vai repassar, vai continuar no fórum, né? Mas, aproveitando que a sua fala com respeito de mudanças de código, né, Israel Aires fez uma pergunta aqui, que caso você baixe um código da internet e modifique esse código, que é associado a um algoritmo patenteado, então você pode ter um novo registro ou patente desse novo código? De quem vai ser a propriedade legal desse novo código que foi modificado? Isso tudo vai depender, tá, vamos dizer assim, pega-se esse código, da mesma forma que pega qualquer código na internet, de um Linux, por exemplo, lá, ele tem a licença dele. Tem que ser lida essa licença, entendido se ela permite essas modificações, e tem que ser separada essas modificações, e pode ser, aquela modificação dali para diante, né, pode ter um registro. Agora tem que ver quais são as permissões que esse dono desse código original, né, permitiu. Pode ter uma nova patente? Claro que pode, porque se eu fiz, vamos dizer assim, agregado a um tipo de algoritmo, eu fui lá e registrei um novo algoritmo, eu fiz um novo algoritmo naquilo, né? Eu fiz uma redundância de segurança, eu fiz uma melhoria técnica naquele algoritmo, eu sou o proprietário daquele novo algoritmo, mas o que eu vou ter direito é esse pequeno pedaço de algoritmo, né? E aí eu vou ter que ir lá na minha patente, colocar um preâmbulo lá em algum lugar, dizendo, isso aqui já é estável técnica, após o caracterizado por da reivindicação, né, eu vou definir detalhes dessa minha nova invenção, que é o meu novo algoritmo, e eu vou referenciar no meu texto, lá no meu relatório descritivo, vou referenciar essas patentes, esses outros algoritmos que eu peguei, né? Então, tem que tentar ser o máximo disso. Claro que se a pessoa pegou um código e modificou 95% dele, aí possivelmente vai ser o direito autoral todo dela, assim, né? Mas o algoritmo em si vai ter modificações. Quem se sentir lesado, dono de um algoritmo, se sentir lesado, vai colocar na justiça, vai ver se é muito semelhante. Mas aí eu volto àquela primeira ou segunda transparência ali que eu apresento. Eu entendo que o nosso sistema de patentes, sistema de proteções, ele serve mais para ser um sistema de proteção. Eu me proteger o meu produto, para que eu garanta que ninguém vai me proibir no futuro de fazer o meu próprio produto, né? Isso acaba sendo o ponto mais importante. Não necessariamente se preocupar assim, se outra pessoa vai me proibir, alguma coisa, né? Claro, se outra pessoa vai me proibir, sim, mas eu proteger o meu produto, né? Ganhar uma patente ali para me proteger. Mas eu acho que a mensagem principal desse webinar, assim, né? Dessa conversa, seria que as pessoas têm que procurar ajuda para fazer essa proteção. Porque eu, né, na minha área, né, o Hélio na área dele lá e tal, a gente conhece da nossa área, né? E por trabalhar no INPI, a gente conhece um pouco mais de propriedade industrial. Mas saber escrever, ter esse know-how de saber escrever, é muito importante. Tá? Então, tem que procurar uma ajuda, tem que procurar um NIT, tem que procurar as pessoas nas universidades aí que sabem fazer essa escrita. É muito importante isso. Tá. Só para finalizar, eu queria, para esclarecer um pouco, né, como essa história de algoritmo, né, tem essas palavras todas, né, tem a diferença do código, tem a diferença de registro de software, mas pensando na questão de patente, né, quando você vai patentear, né, ou na verdade, quando você vai fazer registro de software, na verdade, você vai transformar esse código, o algoritmo no código, e aí você vai proteger esse código, ou seja, a expressão do que você fez, né? Mas no caso da patente, né, você está se referindo, normalmente, se referindo aos dispositivos, né, o caso específico em que você tem um produto, né, como que vai fazer uma codificação de áudio, de vídeo, né, e quando você se refere a esse algoritmo, é esse algoritmo desse produto, né? Eu acho que é bom deixar claro, né, para os alunos, de repente, que
não é que você pode pegar e, aproveitando a pergunta, né, do Israel, é que não é que você vai pegar o algoritmo, se você pegar o algoritmo, de repente, que está nos livros lá, um algoritmo clássico lá de roteamento, e se você vai e dá entrada na patente, isso não pode, né, porque, na verdade, esse tipo de algoritmo aí não pode para poder, a questão de proporcionar o avanço, né, do conhecimento. É isso? Não, o que a gente pode conceder como um pedido de patente, né, vamos dizer assim, eu tenho um método que ele agrega alguma coisa. Eu peguei no livro lá um método de compressão. E aí eu fiz uma nova alteração nesse método. Eu mudei ele, eu tornei a cor melhor, fiz ele ficar menor a dimensão, eu gerei um efeito técnico. Não há relação com a implementação, com ele implementado em um hardware específico, tá? Não necessariamente. É o algoritmo em si mesmo, é o próprio algoritmo, tá? Só que tem que ter modificação do estado da técnica, que é o que a gente chama. Então, eu tenho um algoritmo que já está em livros, esse já tem proprietário, né? Eu posso pegar esse algoritmo, que já é um domínio público, né? Não é exatamente domínio público, tem o direito autoral ali e tudo mais, né? Pode ter uma patente também. Mas eu posso pegar esse algoritmo, fazer modificações nele, melhorias nele, gerar outro algoritmo, e esse novo algoritmo pode ser pedido de patente. O que eu só quero desrelacionar com o hardware é que eu posso pegar esse mesmo algoritmo aí que eu fiz, essas novas implementações desse algoritmo, e colocar num PC, num computador de uso geral, né? Implementar ali naquele computador de uso geral, e pode ter a patente do algoritmo. Tá? Então, quer dizer, eu não preciso ter um hardware específico, onde eu faço esse algoritmo dedicado para esse hardware, e aí eu fazer o pedido de patente. Não, eu posso, nesse caso, assim, né, se eu tiver um hardware específico, eu posso ter o pedido de patente do hardware e posso ter um pedido de patente do algoritmo. Mas, claro, algoritmos clássicos, algoritmos já prontos, isso já tem os seus donos aí, né? Não dá para... Mas esses vão servir de anterioridades para os examinadores olharem e dizer, não, peraí, esse algoritmo já existe, esse detalhe, tá, então peraí, tudo isso aqui que tu está dizendo, só esse detalhezinho aqui, ó, que aquele algoritmo lá não previa, esse algoritmo vai depois do caracterizado por na reivindicação, e isso é o que tu está ganhando direito de propriedade. O resto não, o resto já tem dono. Tá? É mais para isso. Mas não há relação em ter um hardware específico ali. Ele pode ser implementado num PC, em qualquer coisa. Ok, perfeito. Então, eu gostaria de agradecer a Daniel Barros Júnior por essa apresentação. Né? Infelizmente, poderíamos ficar... O assunto é muito interessante, né? Então tem muitas perguntas que, infelizmente, a gente não atendeu, mas que Jonathan vai repassar, já está repassando para o fórum. Eu gostaria também, agora no final, que todos os participantes que ainda estão por aqui, que abrissem suas telas para a gente fazer a foto, o registro. Bom, eu que agradeço o convite de vocês. Todo mundo abrindo o Eric aí. Eu vou tirar a foto aqui, pessoal, tá? Eu agradeço a participação de todos. E eu sou do tipo que tiro foto e aviso. Eu tirei a foto, tá? Para ninguém ficar congelado esperando. Tem o Emanuel, sua câmera está virada. Agora. Pronto, excelente. Muito obrigado pelo convite. Já acabou de entrar. Gostaria de agradecer a participação de todos, né? E agora eu passo de volta aqui o bastão para a dona Laísa, que é a organizadora do evento. Obrigada, Laísa, pelo convite. Eu que agradeço, professora Adilane, a senhora assumiu impecavelmente a responsabilidade de representar, né, o NIT e o ICT. É uma honra, na verdade, ter um membro, né, como a senhora da Compitec, professora da área, né, atuando, né, nesse papel.
é muito importante para a gente. Eu agradeço mais uma vez, acho que vou agradecer até o dia 30 de outubro, até o final do ano, ao Hélio, né? É o Hélio Santa Rosa, que é pesquisador, ele é do INPI, e só ele aí com a câmera aberta, né? Ele que faz esse elo de ligação, né, com a Universidade Federal e o INPI. A gente só tem a agradecer. Pode continuar, Laís, desculpa aí. Não, tranquilo. E não só com o INPI que ele faz esse elo de ligação conosco, mas com outros atores também do ecossistema de inovação do Estado, né? Então, ele faz esse elo tanto com o Estado como com o Brasil todo. E, quiçá, também com o país, né? O mundo todo, né, para a gente. Então, é um membro da universidade, isso eu tenho certeza. Eu agradeço a todos que estão presentes. Olha, vou dizer, numa sexta-feira, 4 horas da tarde, agora são 4h20, nós tínhamos 75 pessoas. Foi um evento online, e 75 pessoas, as pessoas participando fortemente. Realmente, como a professora Edilane falou perfeitamente, não deu para responder todas agora, online, mas eu já encaminhei o link do fórum. A discussão ela não pode parar, ela vai continuar, a abordagem do tema, tanto hoje como depois. Acredito que o Daniel, ele vai estar disponível, vai responder, tá? As dúvidas que não foram respondidas no momento, tá? A Emanuel, as outras pessoas que fizeram perguntas, o Júlio, a Maria, todas as pessoas que fizeram perguntas que atuaram. Então, assim, Daniel, agradeço mais uma vez, agradeço em nome do professor Martins, que é o coordenador desse NIT. Ele está mandando mensagem aqui no Zap, dizendo que a internet na casa dele, que ele teve que voltar para casa, ele estava na Sintec, teve que retornar, mas a internet está falhando. Né? Realmente, a gente tem essas instabilidades aqui no país, né? Faz parte, né? Então não tem como controlar, nem como prever isso. Né? Mas ele tirou até uma foto e ele está online e offline ao mesmo tempo. Está instável, mas a foto dele está congelada. Mas ele ficou muito contente, muito agradecido e honrado. Ele também tentou fazer perguntas. Eu pedi para ele dar uma controladazinha aqui nas dúvidas deles e mandar para o fórum. Tá, e agradeço muito, e agradeço em nome da universidade, e deixo acho que os últimos minutos para o Eli e para o Daniel falar. Tá, Eli, se você quiser falar mais alguma coisa, você pode falar. E a professora Edilane, ó, foi show, tá? Eu vou falar 2 minutos, e passo para o Daniel. Eu só queria agradecer e parabenizar. Primeiro, agradecer o Daniel, né, pela palestra, excelente palestra. A gente que é de patentes, eu sou de patentes, da área de fármaco. E, para mim, meu amigo, esse mundo é muito novo, é uma novidade, é um tipo de pensar diferente. A gente dessa área de farmácia, de medicina, e até mesmo na área de computação, embora seja um assunto muito cartesiano, a gente tem que se permitir relativizar muita coisa, senão a gente não entende, entendeu? Então, agradecer ao Daniel, parabenizar pela palestra, agradecer também a Sintec aí, onde eu vou e falo. Rapaz, vocês estão de parabéns, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com a Sintec, é um grupo que, quando se propõe a fazer algo, faz bem feito, viu, Daniel? A gente não precisa nem cobrar lista, cara. Quando termina isso aqui, daqui a meia hora, o Danilo, a Laís, já manda para a gente a lista, faz um relatório de participação. Cara, é muito bom trabalhar com vocês, porque vocês realmente se propõem a fazer bem feito. A gente tem feito muita coisa aqui com o ecossistema de Sergipe, e vocês são exemplo. Tem uma equipe grande, mas que todo mundo trabalha, divide as responsabilidades, entendeu? Parabenizar mesmo. Eu costumo dizer que, enquanto a gente vai para algumas universidades, e a gente tem que entender isso também, tem determinadas universidades, Daniel, você sabe disso, é o EUNIT, é uma pessoa que é responsável pelo NIT. Então, coitado, apanha, sofre muito, e o Martins sempre está nesses eventos, ele fala lá da equipe que ele tem, que é uma equipe que hoje é grande, mas também antes passou por tudo isso, entendeu? Então é um caminhar. A gente sabe que a área de propriedade intelectual do nosso país tem esse problema, mas a gente está trabalhando para fazer com que esse tipo de conhecimento se difunda cada vez mais. E, mais uma vez, convidar vocês para a próxima semana, né? Próxima semana vai ter patentes farmacêuticas, vai ter redação de patentes, na outra tem patentes verdes, indicação geográfica. Então, eu vou deixar o Daniel aí, agradecer mais uma vez, meu amigo,
e conte com a gente aqui, o que você precisar, a gente está sempre disposto. É muito bom ver as regionais do INPI trabalhando em sintonia, em colaboração. A gente aqui do Nordeste, o Benfica lá em Recife, o Armando em Campina Grande, o Flávio em Recife, a Carla e o Fábio no Ceará, mas todo mundo trabalhando em conjunto e a gente consegue dividir isso de maneira que fica um evento muito bacana e com vários tipos de assuntos e uma mão ajudando a outra, né? Então, vou finalizar, porque vocês sabem que eu gosto muito de falar. Eu só tenho a agradecer, Daniel, mais uma vez, e parabenizar, meu amigo. Parabenizar você pelo trabalho aí. Esse tema é espinhoso. É muito bom a gente conversar com alguém da área que fala com propriedade, né? Isso é o mais gratificante. Porque você sabe, quando você pergunta algo que a pessoa não quer responder, mas não tem nem a humildade de dizer, eu não sei. Para mim, eu digo, e se eu não sei, eu vou perguntar a alguém da área. Então, Daniel, muito obrigado, parabéns e um grande abraço, meu amigo. O final é seu, meu brother. Tá bom, muito obrigado. Olha, eu agradeço muito a ele pelo convite, agradeço a vocês, pessoal, né, a Laís, a professora Edilane, né? Acho que a Marina também, né, me mandou os e-mails. Agradeço muito a vocês, a organização foi muito boa, tá? Eu gostei, pô, olha, foi muito bacana. Vocês mandaram bem antes toda a estrutura, né, de como é que seria a palestra, assim, de como é que seria os dias e tudo mais. Olha, foi muito bacana, muito gratificante, muito bacana mesmo a apresentação de vocês. E eu gostaria de deixar, assim, a ideia, né, de que uma das coisas principais que a gente tem que ter é procurar esse pessoal aí que trabalha, né, nesses centros de inovação, de transferência, né, de tecnologia, que eles é que têm esse know-how, né, para escrever, para dar base, né, para os nossos pedidos de patentes, né. E hoje a tarde foi especial aí também, que a gente teve, eu tive uma apresentação aí da turma do Profinit, lá do professor Eric, aqui do Rio Grande do Sul. Eles têm vários aqui, que eu acho que talvez alguns já saíram aqui até, mas eles estão prestigiando aqui o nosso evento aqui, e acho isso muito bacana, né? E até uma coisa que a Laís falou assim, não, a gente tem problemas de transmissão e tudo mais, mas eu acho uma coisa incrível aqui, vocês estão aí no Sergipe mesmo, né? Então, quer dizer, vocês estão em Sergipe, a gente aqui no Rio Grande do Sul, e a gente está conseguindo conversar online, né? E eu, olha, não percebi falha nenhuma, assim, de trancamento, de nada. Então, quer dizer, a pandemia é muito ruim, né? Mas ela nos pegou numa época, assim, que, graças a Deus, eu acho que a gente está conseguindo ter uma resposta, e o sistema de patentes, o sistema de inovação, eu acredito que a gente tenha que ajudar e possa ajudar muita gente, né, no Brasil inteiro a fazer novos depósitos, novos desenvolvimentos nessa área, porque, tu vê, hoje eu estava numa apresentação lá, meia hora antes de começar aqui, estava uma apresentação lá com o pessoal, alguns de Pelotas, outros aqui de Porto Alegre, e agora com o pessoal do Brasil inteiro, né, e a gente fazendo perguntas sobre sobre esse assunto que é interessante. Então, parabéns para vocês também por estarem trazendo esses assuntos assim, de uma forma de divulgação. Isso é uma coisa que, infelizmente, no Brasil, assim, a gente começa devagar, muito devagar, assim, esse tipo de coisa assim, depósito de patente. Não, peraí, mas eu não vou depositar porque o dinheiro é público. Não, mas olha, exatamente porque esse dinheiro é público, que eu tenho que cuidar mais, que eu tenho que fazer esse depósito, que eu tenho que fazer esse registro, que eu tenho que proteger. Então, quer dizer, toda essa estrutura, ela se desenvolve e é por causa desse tipo de webinar, de eventos, assim, que vocês estão fazendo de semana toda, de 2 semanas, né, que isso acontece. Tá? Então, eu agradeço muito esse convite novamente e parabenizo vocês aí, porque está muito bacana.